Existia um missionário chamado William Carey, e ele era um missionário batista, ele é pioneiro das missões modernas. Ele foi alguém que foi para a Índia, se dedicou, trabalhou, mas nesse processo ele acabou enterrando filhos. Não apenas um, vários filhos ficaram doentes ali, pobreza, perseguição na Índia por causa da palavra de Deus, por estar pregando o Evangelho. E em meio a tantas perdas, ele jamais abandonou a obra da evangelização. Ainda que fosse dolorido para ele cada uma das perdas, como evidentemente é perder um filho, mas ele não abandonou a obra da evangelização. E uma vez ele foi questionado, o pessoal perguntou: escuta, por que tanto sofrimento? Por que tanta luta? E a resposta dele foi: as promessas de Deus são suficientes para sustentar qualquer aflição. As promessas de Deus são suficientemente grandes para nos sustentar em qualquer aflição. Ele também diz: quando olho para Cristo, vejo que nenhum sofrimento meu é desperdiçado. Ele entendeu algo essencial, ele entendeu algo fundamental. Deus não nos salva evitando o sofrimento. No mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, porque essa é a realidade, Jesus venceu o mundo. Então, nesse contexto, nós precisamos meditar e perceber. Hebreus nos mostra, inclusive, que o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, o que aconteceu com ele? Sofreu a ponto de morrer. O nosso Mestre, o nosso Salvador, o nosso Senhor sofreu a ponto de morrer, né? Por que ele sofreu tanto? Qual o propósito? Qual a razão de Jesus ter padecido do tipo de morte mais complicado e dolorido que existe? Qual a razão dele ter vindo ao mundo e passado por tudo aquilo? O dono de tudo, o Deus, se faz presente entre nós, chacotado por aqueles que eram contra ele, humilhado, traído. Por que sofrer tanto? A resposta bíblica é fundamental. Ela diz assim: é porque por meio do sofrimento ele nos salva plenamente. Foi para nos salvar, foi para trazer a salvação, foi para tornar acessível o fato de nós nos relacionarmos com Deus. E eu queria que você observasse o contexto aqui de Hebreus. Ele começa no capítulo 1 exaltando a superioridade de Jesus, dizendo: Jesus é maior do que os anjos. Olha que interessante, Jesus é grande, Jesus é maior do que os anjos. Ele também adverte na primeira parte do capítulo 2, dizendo: olha, cuidado com a negligência espiritual. Ou seja, se Jesus é grande, cuidado para não viver de qualquer forma, mas leve ele a sério. É isso que ele diz no início do capítulo 2. E então, ele vai explicar aqui a necessidade, porque a pergunta que a gente vai fazer é assim: se Jesus é maior do que os anjos, se nós devemos servi-lo e levá-lo a sério, por que ele precisava sofrer? Essa é a resposta que ele vai trazer para nós. O argumento dele é que a glória de Cristo não diminui o sofrimento, pelo contrário, a glória de Cristo é revelada no meio do seu sofrimento. A glória do nosso Salvador é revelado em todo aquele trajeto que ele passou, na sua crucificação, na sua morte e também na sua ressurreição. Então vejam vocês aqui o verso, a partir aqui do verso 5 ao verso 8, nós podemos meditar acerca do propósito original de Deus para com a humanidade. Qual era o propósito original? Olha só que interessante. Verso 5. Além disso, não são os anjos que governarão o mundo futuro a quem nos referimos. Porque em certo lugar alguém disse: quem é o simples mortal para que penses nele? Olha o que ele está fazendo, ele está lembrando o Salmo 8. Ele está nos mostrando que Jesus Cristo está escrito, que o Salmo fala sobre Jesus. Então olha só, ele está lembrando o Salmo 8. E se você for lá no Salmo 8, verso 3, Salmo 8, verso 3, você vai encontrar essa descrição, dizendo: quando olho para o céu, contemplo as obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, e pergunto: quem são os simples mortais
para que penses nele? Quem são os seres humanos para que com ele te importes? E no entanto fizestes um pouco menores do que Deus. Lá no Salmo 8 está escrito um pouco menores do que Deus. E os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo que criaste, puseste sob a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as correntes dos oceanos. O Senhor, nosso Senhor, teu nome é majestoso, enche a terra. Então ele busca isso à mente, ele busca isso no coração para lembrar quem é o nosso Deus, dizendo que Deus nos deu o privilégio de governar esse mundo. Um boi é bem mais forte que você, mas se você for olhar, você consegue manejar um boi, né? Tendo a experiência, tendo conhecimento. Um leão é muito mais forte do que o ser humano, mas o ser humano consegue pôr o leão na jaula. E eu nunca vi nenhum leão colocando o ser humano na jaula, né? O elefante também é muito mais, ou seja, ainda que eles sejam maiores e mais fortes, Deus deu ao ser humano uma capacidade de domínio, de controle acerca de tudo isso, né? Fizeste o ser humano, aqui voltando aqui para Hebreus capítulo 5, ele vai dizer, olha, um pouco menor do que os anjos. Quem somos nós? Um pouco menores do que os anjos. Esses somos nós, seres humanos. Mas mesmo sendo menores do que os anjos, Deus, com a sua misericórdia, nos coroou de glória. E uma glória que é impressionante, porque não existe plano da salvação para os anjos que pecaram. Mas para nós, seres humanos que pecamos, ele envia seu Filho Jesus para morrer na cruz do nosso lugar. Isso é maravilhoso, isso é impressionante, isso é grandioso demais. Eu fico realmente encantado com tudo isso, né? Então note uma coisa fantástica. Mesmo nós sendo pequenos, quando comparado a toda a criação, Deus criou o ser humano com uma dignidade especial, que não deu nem aos anjos, mas ele vai usar aqui os descendentes de Abraão. Quem era Abraão? Vocês lembram? Como ele era conhecido na Bíblia? O pai da... Então, Abraão é chamado o pai da fé, aqueles que creem. Ele é chamado o pai daqueles que creem. Para quem que ele fez tudo isso? Para aqueles que são descendentes de Abraão, que são descendentes do pai da fé, que creem. Essa a informação que ele está trazendo. E ele deu autoridade e destinou para governar o mundo. Mas é interessante porque, mesmo Deus tendo nos feito para ser o grande governante de tudo isso, e governar de uma maneira boa, saudável, bonita, que glorifica o nome dele, no verso 8 termina com uma atenção. Ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Por que isso? Porque o pecado entrou na humanidade e tirou Adão do prumo, e tirou todos nós do prumo. O pecado nos tira do propósito original de Deus, que é glorificar a Deus e viver um relacionamento de submissão, um relacionamento próximo a Ele. O pecado nos distancia desse Deus. Então, olha que coisa impressionante. O pecado, ele entrou em Adão e Eva, mas Deus não diz assim, já que vocês pecaram, tudo que eu planejei para vocês já era tão demitido. Deus continua trabalhando no mesmo rumo, na mesma direção, dizendo, pecou, olha, eu vou ser misericordioso, eu vou ser amoroso, eu vou enviar meu filho para morrer na cruz no teu lugar. Isso é impressionante. O plano de Deus não foi anulado pelo pecado. O plano do soberano Deus não foi cancelado a partir do momento que o ser humano pecou. E compare isso com os anjos, porque ele está comparando. O que aconteceu? Deus criou todos os anjos. Uma parte deles, um terço, cria uma revolta no céu, ou seja, pecou contra Deus. O que Deus faz? Os expulsa. São os anjos caídos, são os demônios. E não existe um plano da salvação para esses anjos. Não existe o Cristo morrendo por ele para perdoar os pecados deles. Mas agora, nós seres humanos que pecamos, o que ele faz? Ele envia seu Filho Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. É um privilégio maravilhoso. A gente tem que ter a percepção do amor de Deus nas nossas vidas.
que é grande demais, a ponto dele enviar seu filho para morrer na cruz no nosso lugar. Augusto Nicodemos diz que a Bíblia não ensina que o plano de Deus falhou, mas que ele foi adiado até ser plenamente cumprido em Cristo. O que acontece? Adão é o primeiro Adão e Jesus é o segundo Adão. Quando ele fala isso, ele está dizendo para nós, olha, em Cristo se cumpriu aquele propósito original. Na maneira de Cristo viver, o relacionamento que ele tinha com Deus, o amor que ele tinha com as pessoas, a maneira justa com que ele vivia com todo mundo, a misericórdia que ele tinha, era o plano original para ter em Adão e Eva. A verdade é que nós, seres humanos, nós somos como herdeiros legítimos que perderam o controle da herança por causa da rebeldia do coração. E uma ilustração maravilhosa disso você vai encontrar na história do filho pródigo. Quem é o filho pródigo? É um filho de Deus, é o filho do pai lá, né, que representa Deus. Então o filho pródigo, ele é filho legítimo, mas ele chega num momento, veja só vocês, o filho pródigo, ele faz algo muito precipitado. Ele pega e diz assim, olha, eu quero minha parte da herança. E é uma afronta chegar para o pai vivo e dizendo, quero herança, porque só existe herança depois de morto. Então ele faz essa afronta, ele faz esse desrespeito grave ao seu pai. E o pecado em Adão e Eva, a mesma coisa. No Éden, então se o filho pródigo está querendo dizer, eu vou viver muito bem se eu tiver esse recurso, lá no Éden é a mesma coisa, ele está dizendo assim, olha, ao comer do fruto, os seus olhos abrirão e serão como Deus e conhecerão o bem e o mal. É a mesma coisa, ele está querendo ser igual a Deus, assim como aquele filho está querendo cuidar de tudo que o pai produziu. Na rebeldia, há aqui uma rebeldia, um desperdício. Então o filho pródigo, após receber os bens, diz, opa, vou festar, vou celebrar, vou me alegrar, gasta aqui, gasta lá, desperdiça toda a sua herança vivendo de forma irresponsável. E no Adão e Eva, eles também querem desfrutar do prazer, eles também querem desfrutar das coisas boas. Então ele olha para aquele fruto e lhe dizem assim, olha, esse aqui é bom. E ele olha e diz, parece que é uma delícia, parece que é muito gostoso, é bonito. Então eles deixam de lado a palavra de Deus para comer o fruto. Então da mesma forma há uma rebeldia contra o soberano Deus, porque afinal de contas a árvore era linda, o fruto parecia delicioso e ainda tinha a promessa que supostamente daria sabedoria. Ele diz, deixa comigo. E aí cai nessa tentação, né? Aí você tem a perda total de todas as coisas. O filho pródigo acaba a sua herança, acaba tudo, e aí o que ele vai fazer? Vai improvisar trabalhando, cuidando de porcos. E tem um momento que ele tem que comer a comida dos porcos, porque ele estava sem comida lá, né? Comer aquela lavagem, as abóboras que são dadas lá para os porcos. Enfim, quem mora no sítio sabe, você pega abóbora, chuchu, um monte de coisa, resto de comida e vai lá levar para os porcos. Era isso que ele estava comendo naquele momento, naquela circunstância. E no Éden? No Éden o ser humano também precisa de uma gambiarra. Qual é a gambiarra que eles fazem? Eu estou percebendo que eu estou nu. Eu não tenho condições de comparecer perante Deus dessa maneira. Então o que eu vou fazer para eu resolver esse problema? Eu vou fazer aqui uma cobertura, né, uma roupa de folhas. Mas é o seguinte, as folhas não representam o sacrifício de Cristo. E se não representam o sacrifício de Cristo, não trazem um relacionamento com Deus novamente, né? Então os dois estão perdidos. E aí, então, diante do arrependimento, o filho pródigo, ele volta para casa pensando, acho que eu vou ser empregado do meu pai, porque eu não mereço ser filho, fiz besteira. E como é que ele é recebido? Com amor, com misericórdia. O ser humano, quando reconhece seus pecados, como é que ele é recebido por Deus? Com amor, com misericórdia. E olha, que coisa impressionante. No Éden, Deus fez roupas de pele de animal. Para que fizesse pele de animal, o que aconteceu? O animal foi morto. Sangue inocente foi derramado por causa da culpa daqueles dois pecadores. Em outras palavras,
é uma representação daquilo que Cristo Jesus faria, que morreu na cruz para perdoar pecados, que derramou seu sangue completamente inocente, para que pecadores como eu e como você fôssemos salvos para a honra e glória do seu santo e poderoso nome. Então veja que coisa interessante, nós nos perdemos, o ser humano se perde, se distanciando de Deus, mas Deus o traz de novo por meio do sacrifício de Cristo, que perdoa pecados e que alinha as nossas vidas novamente diante de Deus. Sem Cristo, nós nunca seremos aquilo que Deus planejou para que a gente fosse. Para que a gente seja o que Deus planejou para as nossas vidas, nós precisamos de Cristo Jesus. Somente Ele é capaz de restaurar nosso relacionamento com Deus. O segundo aspecto disso é que Jesus, Ele se faz um verdadeiro homem. Olha o verso 9. Contudo, vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor do que os anjos. Como é que o ser humano tinha sido chamado no verso 7? O ser humano tinha sido chamado de alguém que Deus fez um pouco menor que os anjos. E agora Jesus é feito o quê? Um pouco menor do que os anjos. É uma outra maneira, é uma maneira poética de dizer que Jesus se fez homem como nós, que entrou na mesma característica, na mesma natureza como qualquer um de nós. Aqui está o grande contraste do texto em relação aos seres humanos. Ainda não vemos a nossa humanidade restaurada, porque nós ainda não estamos no paraíso criado por Deus quando Ele voltar. Mas nós já vemos o grande restaurador que é Cristo. Nós já vemos aquele que resolve o problema do pecado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em um processo que só vai ser completo no dia que a gente morrer, porque a gente recebe um corpo glorificado. Morrer é triste, o pessoal que chora, fica com o coração apertado pela perda de pessoas que a gente ama. Mas para aquele que vai em Cristo, rapaz, é maravilhoso. Imagina só, você fecha o olho aqui, imagina aqueles então que ficam mais doentes, que têm ali um tipo de câncer, que ficam acamados, que já não tem mais prazer na vida. Aí com o seu corpo cansado, eles fecham os olhos aqui e abrem os olhos para a eternidade. E naquele lugar maravilhoso que é o céu, na presença de todos aqueles que estão diante de Cristo, é fechar o olho aqui, abrir o olho para a eternidade, na presença de Cristo. Então é maravilhoso demais. A morte para aquele que está em Cristo é só uma passagem para ouvir: seja muito bem-vindo, bendito do meu Pai. Esta é a morada celestial que eu preparei para você. Você vai morar lá naquele quarto, entrega a chave do apartamento e diz: é lá que você vai ficar no reino dos céus. Então, veja que coisa impressionante. Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos, ou seja, ele foi feito ser humano para que ele resolvesse o problema de nós, seres humanos, que é o problema do pecado, né? Jesus foi feito alguém que sofreu, que morreu, mas em tudo isso ele foi coroado com honra e glória. Eu acho impressionante a questão da coroa de espinhos na cabeça de Cristo Jesus. Porque é o seguinte, o diabo quer zoar com Cristo. Então ele usa aquelas pessoas que estão ali, dizendo: o senhor não se acha um rei? Então o senhor vai receber uma coroa. E fazem ali uma coroa de espinhos, colocam sobre a cabeça de Jesus, o sangue corre quando aquilo é colocado. Mas é uma das coisas mais impressionantes, é que quando você vai lá em Gênesis, você vai ver que entre as consequências do pecado, agora as plantas também produzem espinhos. Então, quando ele coloca aquela coroa do espinho, é o pecado coroando Jesus como rei. É o pecado reconhecendo Jesus como Senhor. É o pecado reconhecendo Ele como o grande e precioso Salvador. Então, até na hora que o pessoal estava tentando zoar com Jesus, Ele está sendo tratado com glória, que nem um ouro, nem uma prata representaria tudo isso que aquela coroa de espinhos representou. Do pecado se curvando e reconhecendo Ele como Rei, como Senhor. Jesus
teve de ser plenamente homem para representar a humanidade. Como é que ele vai representar nós como seres humanos se ele não fosse plenamente homem? Então ele foi plenamente homem para representar nós naquele momento. Mas ele também é plenamente Deus para poder vencer o pecado. Porque onde Adão caiu, Jesus venceu. Onde nós falhamos, Jesus triunfou. Onde o pecado superabundou, a graça de Cristo se fez presente. Ele é perfeito e na sua perfeição, para demonstrar a completa perfeição, ele se faz homem. E para mostrar o quanto ele é amoroso, ele recebe sobre si uma condenação que ele não merecia, mas que nós merecíamos. Uma morte dolorida, sofrida, e a distanciamento de Deus todos nós merecíamos. Mas, no entanto, isso é colocado sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. E na hora que os nossos pecados são colocados sobre Ele, aquele que tinha comunhão perfeita com Deus, ele sente pela primeira vez o distanciamento de Deus. E as palavras mais doloridas da cruz são: Deus meu, por que me abandonastes? É impressionante essa expressão do nosso Senhor Jesus Cristo que ele está trazendo aqui. Nessa história toda, eu queria ilustrar isso para a gente entender bem, com uma história que talvez você já conheça, porque ela é bem conhecida. Havia um menino que estava de férias escolar, igual os filhos nossos aqui, e ele gostava muito de brincar e estava brincando no jardim. E ao brincar no jardim, ele observa aquelas formiguinhas que fazem aquele corredorzinho carregando folhas. E ele fica encantado com aquelas formigas, e ele diz: deixa eu ver para onde elas vão, e ele vai seguindo, e aí ele começa a perceber que tinha uma árvore, que algumas delas subiam e cortavam as folhas lá de cima, e as folhas caíam, que outras ficavam ali e picavam aquelas folhas, e ele começa a observar que aí vinha um grupo que eram os transportadores, que levavam e voltavam, levando aquele alimento, e ele vai seguindo, então observa até onde era o buraquinho, ali onde as formigas estavam, e ele fica tão feliz de observar tudo aquilo, e tão contente, tão animado de ficar olhando para aquelas coisas, mas de repente ele está do lado de fora de casa e ouve o pai conversando com a mãe diz assim: tem umas formigas acabando com o meu jardim, compra veneno. E o pai diz: não, hoje à noite eu resolvo. E o menino fica desesperado: ai, o que eu vou fazer? Como é que eu vou avisar para essas formigas irem embora? Como é que eu faço para essas formigas poderem ir para outro lugar? Como é que eu faço para avisar elas, para comunicar que elas estão correndo um sério risco, um sério perigo? E então ele tenta de um jeito, não vai, ele tenta do outro, ele vai lá, grita com as formigas, não resolve, ele não consegue comunicar. E aí, quando já vai chegando a hora do pai voltar do serviço com o veneno, ele pensa assim: se eu conseguisse me transformar numa formiga, eu ia conseguir falar o formiguês. E aí eu ia falar com elas e contar o risco que elas estavam correndo. O que Jesus Cristo fez? Sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que ele deveria apegar-se, mas abriu mão de tudo isso e veio como ser humano, uma proporção muito maior do que um ser humano virando uma formiga, porque é o Deus imortal se tornando um ser humano mortal e vindo até nós para nos trazer a mensagem da salvação, para nos anunciar o quanto a gente estava perdido. E Jesus faz algo a mais. É como se ele fosse aqui aquela formiga que ele manda as outras formigas correrem para dentro da sua casinha ali, e ele fica naquele buraquinho, tampando o buraquinho, e recebe todo o veneno sobre si. Porque Jesus faz isso conosco. Ele nos acolhe com amor, ele recebe sobre si os nossos pecados, ele experimenta se fazer pecado no nosso lugar, e aí ele nos protege, com o seu sangue ele nos cobre, com a sua morte ele nos livra da morte, com o seu sacrifício ele nos salva. Que notícia maravilhosa, que coisa impressionante da parte do soberano Deus. Foi isso que ele fez. Por isso eu digo para você: olhe mais para Cristo. Se a vida está difícil,
o que você tem que fazer é olhar mais para o nosso Senhor Jesus e perceber quão amoroso Ele é, quão cuidadoso Ele é e ao mesmo tempo quanto Ele sofreu para nos perdoar, para nos trazer a salvação. Isso é maravilhoso demais a gente observar, né? A nossa esperança não está naquilo que nós vemos aqui. A nossa esperança está no Cristo, que morreu se entregando por nossos pecados, que ressuscitou e vivo está. A nossa esperança não está num trabalho melhor, numa casa melhor, em ganhar mais dinheiro, num político, num salvador, não sei do que. A nossa esperança está no Cristo, que se entregou na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. E eu digo para você, qual a maior bênção que Deus fez na nossa vida? Foi exatamente entregar Cristo para perdoar os nossos pecados. Ele entregou seu Filho para sofrer no nosso lugar e nos dar a sua salvação. O maior presente da parte de Deus é a sua graça. O maior presente é a salvação, que nós só encontramos em Cristo Jesus. Então, veja vocês, o sofrimento de Cristo é redentor, é salvador. Olha no verso 10, ele diz assim: Deus para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. Então, quem teve a iniciativa da salvação? Foi Deus. João usa outra expressão dizendo, olha, porque Deus amou o mundo. Foi Deus, a causa é o soberano Deus. E diz assim, era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzir a salvação, né? Então, olha, é apropriado, convinha que Jesus morresse naquela cruz, mesmo ele tendo o caráter perfeito, mesmo ele sendo santo, completamente obediente a Deus, era conveniente para nós, seres humanos, que ele pegasse todos os nossos pecados e colocasse sobre ele. Porque se ele paga, nós não precisamos pagar, né? Se tem uma dívida ali, se você está com uma dívida em algum lugar, uma dívida que para você é impagável, sei lá, 300 mil reais, alguma coisa assim, para uns esse é um valor muito grande, para outros é um valor menor, não tem problema. Mas imagina que você está com uma dívida que é impagável e você está preocupado porque o cara está pressionando você para receber. E aí seu pai descobre, faz o cheque, vai lá e paga. Quanto você deve? Você não deve mais nada, porque alguém pagou no seu lugar. Por isso é conveniente, por isso é apropriado que Jesus recebesse o sofrimento no nosso lugar, que Jesus recebesse a punição no nosso lugar. Então ele é o primeiro da salvação, ele é o protótipo, ele foi feito na sua morte, ele foi feito o nosso Salvador. Ele sofreu para nos conduzir à glória. E agora ele não tem vergonha da gente. Mesmo a gente sendo pecador, mesmo a gente sendo menor do que ele, mesmo a gente sendo simples mortal, que nasce e em pouco tempo se vai. Ele não tem vergonha, ele diz, são meus irmãos, que eu comprei pelo meu sangue naquela cruz. É maravilhoso tudo isso. Cristo não sente vergonha de nos chamar de irmãos, porque ele assumiu o nosso lugar e pagou no nosso lugar, né? É como um irmão mais velho que sabe que o irmão mais novo está sofrendo no campo da batalha e que está apanhando no campo de batalha. Então esse irmão mais velho vai e enfrenta o campo de batalha para tirar o seu irmão de lá. Tem uma história, inclusive no Japão, durante a Segunda Guerra, diz que havia um garoto, um jovem ainda, que estava carregando um menino mais novo morto nas costas. E então, quando ele está carregando, ele é abordado por um soldado dizendo, foge porque eles estão bombardeando lá, larga esse ele está morto mesmo, larga e corre para você escapar do bombardeio. E o menino responde dizendo assim, olha, é o seguinte, ele não é pesado para mim, ele é o meu irmão e eu estou levando para dar um sepultamento digno. É interessante porque nós, como seres humanos, por mais que a gente ame, por mais que a gente goste, por mais que a gente se importe com os nossos irmãos, nós não podemos fazê-los voltar à vida.
nós só podemos dar um sepultamento digno. Mas Cristo Jesus, Ele dá a sua vida no nosso lugar. Cristo Jesus, o nosso Senhor, Ele leva sobre si os nossos pecados e nos dá não apenas um sepultamento digno, mas a vida eterna. E isso é maravilhoso, isso é motivo de celebração, isso é motivo de alegria. O sofrimento de Cristo não foi abandono da parte de Deus, foi o pleno cumprimento do propósito de Deus. Porque Ele levou sobre si os nossos pecados e pagou naquela cruz. Era necessário que isso acontecesse. O sofrimento do cristão nunca é o abandono de Cristo. Às vezes a gente sofre, mas Deus está conosco. Às vezes a gente passa por lutas, mas o amor de Deus se faz presente. E que privilégio sofrer, mas com Deus ao nosso lado. Que privilégio ter Ele em todos os momentos, até nos momentos mais difíceis da nossa vida. Que privilégio ter um Senhor que não nos abandona, ainda que a gente caia em pecado, Ele amorosamente vai lá, nos traz de novo, nos restaura. Que maravilhoso saber que Ele é como aquele pai da história do filho pródigo, que fica olhando na porta esperando, e quando o filho vem, ele se alegra, celebra, coloca o anel, coloca a roupa e diz: olha, este é meu filho que estava perdido, mas voltou para casa, vamos celebrar, vamos se alegrar, porque um pecador se converte. É maravilhosa a forma como o nosso Senhor trata a nossa vida. Então o sofrimento de Cristo não foi desperdiçado. O sofrimento de Cristo tinha um propósito de nos levar à salvação. E Ele é aperfeiçoado no sentido de que a perfeita salvação está no sofrimento de Cristo, porque Ele nos substitui e paga no nosso lugar. Em quarto lugar, a vitória de Cristo sobre a morte e sobre o medo. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho, com letra maiúscula, Cristo, também se tornou carne e sangue, pois somente assim Ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder sobre a morte. Só desta maneira Ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Jesus assumiu o corpo humano, a vida humana, a característica do ser humano, para se entregar no nosso lugar. E Ele faz isso para vencer a morte, porque como um ser humano Ele morre, mas Deus o ressuscita. E não tem nada a ver com a ressurreição de Lázaro, porque quando Lázaro morre, Jesus simplesmente o faz voltar à vida e este morre novamente. Mas quando Jesus morre, Deus o ressuscita e agora ele tem vida eterna de novo, morando no céu. E Ele é o primeiro de tudo isso, porque nós também participaremos da mesma forma. Ele é o protótipo. Então, Jesus morre para libertar aqueles que viviam escravizados com medo da morte. Agora a gente não precisa mais ter medo da morte, porque a gente tem Cristo. E Cristo venceu a morte. Eu gosto daquela ideia, é a morte da morte na morte de Cristo. Pegou? É a morte da morte na morte de Cristo. Quando Cristo morreu, Ele decretou que a própria morte terá um fim, porque por meio da ressurreição, todos aqueles que estão em Cristo habitarão no reino dos céus. John Stott diz que a morte de Cristo não foi uma derrota, mas a vitória decisiva sobre o medo humano da morte. Porque agora eu sei o que eu vou encontrar do lado de lá. Eu vou encontrar o meu Senhor e Salvador. Tinha uma amiga minha muito querida, ela era como uma mãe para mim. A Lili também tinha um carinho muito especial. Ela morava em Londrina, é uma médica que durante muitos anos se dedicou ao cuidado do câncer de pessoas que estavam no setor paliativo. Ela tinha um jeitão todo especial de ser, e então ela tem um câncer e ela entra em processo terminal. E eu vou fazer uma visita para ela, para levar umas palavras de encorajamento, e eu saio de lá com palavras de encorajamento dela. E naquela comunicação, a gente fala sobre a eternidade, e ela diz: eu sei para onde eu estou indo, eu sei qual é o meu caminho, eu sei que Cristo me garante a eternidade.
Ela sabia que ia morrer, mas ela não estava com aquele medo do que enfrentar no futuro. É interessante que a oração que ela pediu para mim foi dizer: ore para que eu não blasfeme o nome de Deus no momento que eu sentir dor. Ore pelos meus filhos para que sejam consolados por Deus. É maravilhoso, porque ainda que o nosso corpo se acabe por completo, a nossa alma está nas mãos de Cristo. E quando a gente der o último suspiro, nós vamos receber a maravilhosa presença de Cristo Jesus conosco. Imagina aquela ceia, a festa de inauguração do Reino dos Céus. Nós estamos aqui num local de festa. Imagina como é a festa de inauguração dos céus, chamado Bodas do Cordeiro, onde haverá um grande banquete, onde Cristo Jesus estará com os seus celebrando e se alegrando. Que privilégio participar de tudo isso. Por isso, em Cristo nós encontramos a esperança, que não é só a esperança de viver um pouco melhor aqui na terra, mas é uma esperança que vale por toda a eternidade. E para a gente prosseguir, nós vemos que ele é um sumo sacerdote misericordioso e fiel. No verso 16 nós vamos encontrar: também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso, fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Olha o que ele está dizendo. Ele pega uma figura lá do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Cristo não havia vindo, então havia um distanciamento entre o povo e Deus. E Deus escolhia pessoas para ser o intermediador, que era o sumo sacerdote. E este fazia um sacrifício, ou seja, um animal inocente, representando Cristo, morria, derramava seu sangue, o seu sangue era aspergido, e isso funcionava como um intermediador para que os pecados do povo fossem abafados. Era uma representação de Cristo. Agora ele diz: quem é Jesus? Jesus é esse perfeito sumo sacerdote. É esse que faz o meio de campo entre nós e Deus. É esse que assume o nosso lugar. É esse que assume a responsabilidade de resolver o nosso problema enquanto pecador. E ele diz: olha, não veio para salvar anjos, mas pessoas. Não existe plano de salvação para anjos, mas nós somos privilegiados em tudo isso. Ele sofre tentação real e vence a tentação real. E agora, ele pode nos ajudar a passar por todas as coisas. Você já sentiu fome? Cristo também já se sentiu fome. Você já foi traído por alguém? Já sentiu o gosto amargo da traição de alguém que você confiava? Cristo Jesus também foi traído. Você já foi maltratado por outras pessoas? Cristo Jesus também foi maltratado. Você já se sentiu decepcionado? Ele também. Sede, fome, enfim, todos os sentimentos humanos ele passou também. E agora ele pode nos ajudar. Por quê? Por exemplo, se você está passando por um momento de dor, você lembra dele, busca nele a sua graça, ele te ajuda. Se você está com aquele amargo da traição, aí você lembra dele, medita sobre ele, ouve as palavras dele e aprende a superar tudo isso com perdão. Se você é magoado e precisa perdoar alguém, está difícil pra caramba, aí você lembra de Cristo Jesus, por exemplo, no momento da sua morte, quando está pregado na cruz, e aquelas pessoas maldosas estão fazendo sorteio das suas vestes, e ele ora a Deus dizendo: Deus, não coloque sobre eles, não lhes imputes esse pecado, não coloque sobre eles essa culpa. Agora eu pergunto, se não foram colocados sobre a culpa dele, em quem foram colocados? Em Cristo. Ele está morrendo, está sofrendo, está nos últimos momentos da vida, mas ainda está disposto a perdoar e receber mais pecados sobre si para morrer naquela cruz pelos nossos pecados. É maravilhoso, é impressionante. O que significa, nas suas lutas ele pode te ajudar.
Nas suas dificuldades Ele pode estar presente, por meio do seu Santo Espírito, por meio da sua palavra, por meio de irmãos que creem da mesma forma. Jesus nos ajuda. E às vezes a gente vive sozinho, passando por lutas e se sentindo só porque não busca Jesus. Você lembra da história onde os discípulos vão atravessar o mar? Jesus diz para eles: vamos passar para o outro lado do mar da Galileia? E então Jesus vai lá no barco, estava cansado, dia muito puxado, ele vai lá dormir. E vem uma tempestade. Os discípulos entram, eles eram pescadores, tinham habilidades, quem é pescador conhece o mar, mas eles começam a lidar e tentar abaixar a vela e resolver o problema e não resolve, e eles começam a entrar em desespero e Jesus está dormindo. E eles estão desesperados porque eles estão com um problema e Jesus está dormindo com a cabeça num travesseiro macio. E eles passam por toda aquela luta até que, no desespero, ele chega: olha, o senhor não se importa que a gente morra? Jesus levanta, acalma a tempestade e traz paz ao coração de todos eles. Às vezes a gente é igual a esses discípulos. Está correndo, está tentando resolver, está lutando aqui, está lutando para lá, está tentando acertar de um jeito e de outro e nada resolve. E esquece de clamar ao Mestre em meio às nossas angústias. Busca ao Senhor. Ele foi ser humano igual você. Ele passou pelas mesmas lutas, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas tentações, porém sem pecar. Então Ele pode te ajudar a estar presente ao longo da sua vida. A boa notícia é que você não está sozinho. Você tem Cristo como aquele que é capaz de ajudar com todas as questões da sua vida, de ser o seu bom conselheiro e ser o seu mestre, para que você passe por tudo encontrando nele o conforto, a paz, a direção e a vida eterna. Uma vida plena em Cristo é a base dessa compaixão sacerdotal dele. Eu conversei uma vez com uma médica pediatra e é muito engraçado quando você não tem filhos. Você tem muitas teorias. Diz a história que havia um homem que tinha 7 teorias sobre como educar filhos. Depois ele teve 7 filhos e não tinha mais nenhuma teoria. Então, por exemplo, quando eu não tinha filho, eu falava: não, meu filho fica sujo, com o nariz escorrendo, não vai. Rapaz, depois que você tem filho, você repensa algumas coisas. Então, Jesus é mais ou menos como aquele médico que passa pela mesma luta, pelo mesmo problema. Essa pediatra, por exemplo, ela falou que mudou completamente a forma de ver as coisas a partir do momento que ela se tornou mãe, porque ela compreende melhor o outro lado da situação. Jesus é aquele que já sofreu da mesma enfermidade, que passou pelas mesmas lutas, porém sem pecar, e agora Ele pode nos ajudar. Cristo compreende tudo que você passa. Você pode se aproximar dele sem medo. Você pode buscá-lo de todo o coração. Você lembra da história do filho pródigo? Sofreu, se distanciou, viveu longe, viveu distante de Deus, passou por lutas, experimentou a lavagem dos porcos. Mas quando ele volta, que bênção maravilhosa! Quando ele volta, ele encontra um pai amoroso, disposto a recebê-lo. Quando nós nos arrependemos e nos rendemos a Cristo, nós encontramos um perdoador, um salvador. Por isso, para a gente encerrar aqui, eu digo para você, Hebreus 2, do 5 ao 18, nos ensina: primeiro, creia que Jesus é o perfeito perdoador, que resolve o nosso problema do pecado. E é interessante que ele diz: está consumado. Ele não diz assim: olha, fiz 90% e deixei 10% para você. Não, ele diz 100%, está consumado, o perdão está garantido em Cristo Jesus, pela sua graça, pela sua misericórdia, e é recebido com fé. Por isso, creia que Ele é o perfeito substituto. Confie que
nada que você passa nesta vida é por acaso. Que Deus, na sua misericórdia, cuida e zela de cada um dos seus filhos. E se você está passando por alguma luta, talvez você não entenda o porquê, mas coloca tudo isso diante de Deus. Em algum momento você vai entender. Porque Ele zela, porque Ele conduz o nosso caminho. Abandone o medo da morte, abandone o pecado, abandone a vida sem esperança e volte-se por completo a Cristo, porque nele há a bendita esperança. E aproxime-se de Cristo Jesus, que Ele te compreende e que Ele quer um relacionamento próximo com cada um dos seus filhos. Tira um tempo para orar, tira um tempo para colocar os seus problemas diante dEle, tira um tempo para ler a sua palavra, fazer meditação. E a graça de Deus sustenta, cuida e conduz para o destino perfeito. E o destino perfeito não é apenas algo melhor na sua vida. O destino perfeito é a eternidade ao lado dele, num lugar que não precisa nem de sol, porque a glória de Deus ilumina aquele lugar. Cristo Jesus sofreu, padeceu para nos dar a vida eterna e nós precisamos confiar nele. Queria convidar você para estarmos orando. Feche seus olhos, eleve seus pensamentos a Deus. Eu não vou pedir para ninguém vir aqui à frente ou levantar a mão ou alguma coisa assim, mas aí onde você está, faça a sua oração se entregando a Cristo Jesus. Se você tem tido um relacionamento com Ele, tem tido uma proximidade, tem meditado na sua palavra, agradeça, porque tudo isso foi conquistado porque Ele morreu na cruz no seu lugar. Mas ao mesmo tempo, se você tem vivido uma vida um pouco distante, se você tem enfrentado problemas e às vezes nem sequer tem orado pelos seus problemas, ore ao Senhor neste momento. Fale com Ele em oração e Ele ouve por meio do seu Espírito. Ore ao Senhor. Querido Deus, grandioso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, agradecidos pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e pela Tua bondade sobre cada um de nós. Agradecidos, ó Deus, porque o Senhor não apenas nos dá a palavra de motivação, mas o Senhor se entregou naquela cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Nós rogamos neste momento que o Teu Santo Espírito esteja sobre a vida de cada um aqui. Eu sei que o Senhor conhece cada coração, eu sei que o Senhor conhece os caminhos que cada um tem percorrido na vida, eu sei que o Senhor conhece, ó Deus, os rumos e as direções que cada um tem escolhido. Mas ao mesmo tempo, eu sei que o Senhor recebe com amor e com misericórdia todos aqueles que se rendem a Ti. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor se importou conosco a tal ponto de morrer por nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente no meio das lutas. E se tem alguém aqui, ó Deus, passando por lutas, por dificuldades, por questões às vezes da alma, por questões de saúde e tantas outras coisas, que o Teu Santo Espírito esteja sobre cada um, trazendo a esperança, trazendo a paz, trazendo às vezes a solução da questão, mas de maneira muito especial, mostrando que o Senhor está do lado, que ninguém está sozinho, mas que todo aquele que crê e confia em Ti tem a bendita presença do Senhor. É bem verdade que em meio às nossas vidas, às vezes, o nosso coração fica agitado como aqueles discípulos que tinham o Senhor no barco, mas que estavam agitados e com medo. Ajuda-nos a clamar mais, ajuda-nos a buscar mais ao Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a chegarmos mais a Ti e perceber o quanto o Teu amor e Tua misericórdia são maravilhosos nas nossas vidas. Fica com cada um, ó Deus. Cuida, abençoa, conduz ao longo dessa semana, Pai, que o Teu Santo Espírito esteja muito presente. É o que nós rogamos e pedimos, em nome de Jesus. Amém, ó Deus.
Amém?